two songs, right? One is a beautiful song from what my mama used to sing to me. Como começar o dia assim, com um sentimento tão gostoso, tão bonito. Bom dia, pessoal. Então, né, já tem acho que umas 2 semanas que o Ben nasceu. E como vocês sabem, a Bel, ela é muito querida por todas nós. Gente, é um dos vídeos assim, tão lindo. O parto assim, é tão lindo que eu não consigo assistir sem chorar. Ai, ai, Mel, um beijo pra você, pra esse fofucho lindo. Quem não conhece o canal da Mel, vai lá no canal da Mel. Ela é uma ótima mãe, profissional, amiga. Eu tenho certeza que você vai se encaixar dentro do canal dela. Eu vou deixar aqui o canal dela no link. Corre lá pra você conhecer quem é a Mel, de que tanta gente fala, tá bom? Ai, muita emoção. Oi, amiga. Tá gostosa a água aí? Vamos arrancar dente? Vamos arrancar o dente? Estamos no dentista. Sua? É Obrigada, minha. filha. É minha essa. Mas essas daqui eu vou dar uma passadinha, porque ó, tá muito amassado. E eu vou pendurar no cabide. Essa saia também eu penduro na cabide. Milagre que ela já não colocou essa saia. Ela ama essa saia. A Vitória também ama. A Vitória ama essa saia. Eu tô bem. Ai, desculpa, filha. Eu só tava mostrando pro pessoal. Culpa do pessoal. Alguém tem que levar a culpa aqui, né? Então, é vocês, pessoal. De novo, você dobrou. Desculpa aí, hein? Ok? Tati. Ai, 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 ai. Você tem que guardar seus cacarecos ali. Você vai brincar? Não? Então guarde seus cacarecos aí. Que isso? Cacareco é cacareco. Ó, os caras da O pessoal vai ver a Vitória guardar os cacarecos dela. Enquanto a minha esse daqui tá minha. Oi, gente, nem deu muito tempo assim de eu chegar aqui e falar com vocês direitinho, porque corremos, fomos pra lá e fomos pra cá, passamos na operadora, na companhia onde que a gente tem a antena, né, onde que tem os canais, e ali a gente faz um pacote inteiro, que aí tem o telefone da casa, internet, tem os canais também. Então, fomos lá, né, pagar as contas. E essa pose linda aqui. Vou falar sério pra vocês. Muita gente me pergunta. Hoje eu tava pensando, né? Eu falei assim, eu vou dividir um pouco com vocês, assim, como que é a realidade. Pagamentos de cobranças aqui nesse Japão. Então, enquanto que eu vou falando aqui com vocês, tem um cesto de roupa enorme, que eu vou estender as minhas roupas agora, porque hoje tá ventando, então um solzinho bem gostoso. Então eu vou aproveitar, eu vou conversando aqui com vocês, vou batendo um papo e vou falando a nossa realidade aqui. Muita gente pergunta pra mim se é bom morar no Japão, o que eu acho, né, de morar no Japão. E pra mim é uma realidade, assim, que desde quando eu era pequena eu já morava aqui, então por isso que eu não posso te dar muitos detalhes, assim, de que no Brasil tem essas diferenças. Então eu vou explicar da minha forma que eu vejo aqui e não da forma de que ser uma pessoa que já é vivida no Brasil. Infelizmente eu não tive essa oportunidade de viver, assim, depois de casada, depois da fase, assim, nessa fase adulta, de estar experimentando morar um pouco no Brasil, nem que seja 3, 4 meses. Eu falo infelizmente porque é o país onde que eu nasci, né? É a minha pátria, por mais que tenha misturado os dois sangues, né? É a minha pátria. Eu fico pensando assim que muita gente idealiza o Japão de uma forma assim muito boa, que realmente é um país muito bom sim de se morar. Só que o problema que eu vejo aqui, não só comigo, mas que sim, às vezes acontece sim comigo, porque se eu não for atrás, mas assim, graças
graças a Deus ainda a gente sabe se virar no japonês, né? Se a gente não for atrás pra se virar, pra ir atrás dos nossos negócios, a gente sai perdendo em muitos termos. A gente sai perdendo em muitos benefícios que aqui no Japão tem, que a gente não sabe. Nós saímos perdendo em muitas coisas. Temos que pagar muitas taxas, muitas coisas aqui que nós nem sabíamos que tinha que pagar. E foi com o tempo que a gente foi se adaptando, né? Foi vendo que funciona desse jeito. Então, eu fico preocupada com as pessoas que idealizam o Japão de uma forma assim, que aqui só é um lugar de fazer dinheiro. Mas não é bem assim. Aqui é um país que você se ganha bem se você trabalhar. Acho que em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Só que quando é no nosso país, é igual aqui para os japoneses. Os japoneses têm muito mais benefícios, mesmo aqueles que trabalham em fábricas, porque eles são chamados shain. Os shains, eles têm muitas liberdades, muitas regalias. Eles têm férias remuneradas, eles têm dia de não sei o que. Eles têm muitos benefícios. Por exemplo, quem é casado e tem a mulher em casa que não trabalha, que tem filhos, a fábrica dá uma porcentagem para a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Os filhos, cada filho recebe 10, 20 mil por filho e a esposa ganha de 30, 40, 50, 60 mil. Então, só esse cara que trabalha, esse japonês, ele já ganha um salário de uma mulher só da base dos filhos, fora o salário deles. Então, muita gente não sabe disso. Então tem muita coisa assim que eu fui descobrindo aos poucos, que a gente não sabia, né? E que se a gente for ver, correr atrás, nós que somos estrangeiros não temos essa regalia, vamos ver assim. Se a gente fosse, né, japonês, tudo, e fôssemos shain, que é direto pela fábrica, e a gente não é empreiteira, a gente podia ter isso. Os shains também, eles têm, quem trabalha em fábrica, né, tem bônus 2, 3 vezes ao ano, que equivale mais ou menos 2 salários dele, ou menos, assim, nem que seja um salário, né, gente? Você tá ganhando esse dinheiro. É como se fosse um 13º, só que aqui tem 2 a 3 vezes ao ano. Então, muitos japoneses sempre estão trocando de carro todos os anos à base desse dinheiro. Tem muitos benefícios que nós, os estrangeiros, não temos e que os japoneses têm. Então, eu acho isso, assim, que às vezes é meio que a minha opinião, tá, gente? Não é... Pode. Que muita coisa a gente se paga, mas muita coisa a gente não tem essa retribuição de volta. E que é muito triste, né? Então, nós temos que conseguir tudo na raça mesmo. Se você não correr atrás, se você não for atrás dos seus objetivos, você não tem o que comer o dia do amanhã. E aqui, se você... Aqui, por exemplo, eu deixei de trabalhar pra cuidar dos meus filhos, mas foi uma opção minha. Só que se eu decidi de trabalhar fora, né? E colocar a Vitória numa creche, que eu já fui atrás, eu fui na prefeitura esses tempos, eu falei, é simplesmente impossível você achar uma creche. Você tem que pegar uma fila pra você poder colocar sua criança. Só que você precisa trabalhar. E no meu caso, eu não tenho mãe, minha mãe já é falecida, meus parentes todos trabalham, ninguém fica em casa. Todo mundo tem o seu compromisso. Tem escolas brasileiras, mas que cobram um absurdo e não tem tantas... Como que eu posso dizer? No meu modo de ver, eu acho que eu não pagaria pra uma escola brasileira mais, nunca mais na minha vida, cuidar dos meus filhos, porque eu já sei qual é a diferença dos dois lados hoje, assim, bem mais do que antes, pelas minhas experiências. Então são muitas coisas, assim, que te impede fazer muita coisa. Fora que vocês veem a minha correria, eu indo pra lá e pra cá. E sempre fazendo as nossas coisas, porque se a gente não põe a mão na massa aqui, você não consegue, por exemplo, contratar alguém pra limpar a tua casa. Porque, olha, eu vou falar pra vocês, a gente se faz de forte, mas de forte a gente, ó, tá bambeando. Claro que se você tivesse uma ajudinha, pelo menos há 15 dias, nossa, ia fazer uma diferença. E a minha opção, eu trabalho, o salário que eu ganho hoje é um salário de uma pessoa que trabalharia até as 8 da noite numa fábrica. Você tira um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, você ajuntando dá mais ou menos esse montante. Não é fácil, tá? Não é fácil você vir pro Japão. Você tem que estar com a realidade mesmo, assim, realmente esclarecida na tua mente, que aqui não vai ter ninguém pra te ajudar, não vai ter ninguém pra te acolher. É você e você. Você está pendurando as suas roupas das suas bonecas? Mas aí é o varal das peças íntimas, amiga. Pode ser a da princesa aqui. Ai, meu
Deus do céu, deixou todas as princesas peladas pra pendurar as roupas. Ai, vou acabar de estender, vamos lá. Não que esteja querendo tirar as tuas forças, as tuas coragem, a tua vontade de vir pro Japão. Mas se você vier pro Japão, você tiver com essa mente de você querer vir pro Japão, vem com essa mente que é você dependendo de você. Você não pode esperar nada de ninguém, ainda mais num país desse. Então, quem não tem família, e mesmo que tenha família, não dá pra contar com ninguém, porque aqui, gente, aqui a gente trabalha, pelo menos no Brasil, pelo que pouco que eu sei, no Brasil ainda dá pra você trabalhar 8 da manhã, 9 da manhã, até as 4, 5 horas da tarde. Daí você vai embora, é certo, tudo bem, você, né? Aqui não, aqui se você não entrar das 7, sair de casa às 6, 7 horas da manhã, não chegar até umas 8 horas, fica até as 8 no serviço e chega em casa 8, 9, 10 horas da noite, dependendo. E no outro dia você tá ali de pé de novo. E tem gente que faz muito mais horas ainda, a jornada de serviço é muito longa ainda. Se você não fizer essas jornadas de trabalho, você não junta. Então, são realidades assim que às vezes as pessoas não falam, né? Mas é que assim, uma realidade assim, triste, num momento que tinha que ser mais alegre, mais feliz, mais contagiante da tua vida. Por exemplo, foi quando eu ganhei os meus filhos. Quando eu ganhei o meu filho, a minha mãe ainda estava viva, mas ela trabalhava. Ela não pôde, ela não tinha direito de pegar umas férias, porque a fábrica não dava. Se ela pegasse férias, ela podia ser mandada embora, e ela tinha os compromissos dela. Então eu passei assim, meu resguardo, o começo, né, daquela nova vida, criando uma criança, e tudo eu sozinha. E naquela época não tinha computador, não tinha nada. Mas assim, foi um momento assim muito marcante, muito gostoso, mas teve horas assim que eu tive vontade de sentar e chorar com aquela criança no colo e falar assim, meu Deus, né, não tenho ninguém. E o meu marido trabalhando, ele saía de casa às 7 horas da manhã e chegava às 8 e meia, 9 horas da noite. E eu ficava todo esse período sozinha. E naquela época, assim, quase não tinha computador, a gente já quase não mexia. Eu passei muito tempo, assim, muitas horas, muito tempo da minha vida, assim, bem sozinha, bem solitária. E que uma pessoa que tá acostumada a viver com aquele aconchego dos parentes, da família, principalmente da casa dos pais, né? Você viver essa realidade aqui é triste, gente. É muito triste, porque você fica triste, você fica agoniada, ao mesmo tempo você necessita de estar aqui nesse país, porque você veio pra cá pra buscar um futuro, e foi se prolongando. Aí veio o meu segundo filho, só que já foi mais, assim, foi menos dolorido, por ter passado do primeiro, saber que no segundo também ninguém ia me ajudar. E de certo foi tudo igual, só que foi pior ainda, porque no segundo filho, a minha mãe, na minha gestação inteira, ela teve que fazer exames, ela foi acometida do câncer, e eu tive que enfrentar a minha gestação inteira levando ela para o hospital para fazer quimioterapia. E não foi assim aquela coisa muito fácil, aquela coisa assim, nossa, de se passar, né, ainda mais gestante. Quando foi que o meu filho tinha nascido, não fazia nem 14 dias que o John nasceu, teve aquele grande terremoto, a minha mãe ficou no estado de choque, piorou muito mais, porque uma pessoa que tá fazendo quimioterapia tá com o sistema muito abalado, né? Então ela não poderia sofrer nada que abalasse ela, e ela ficou muito abalada, foi parar no hospital. Depois de algum tempo ela veio a falecer, e o John não tinha nem um mês de vida, eu enfrentando o velório, né? E assim, na primeira semana a gente tem um aconchego assim da família, né, que vem, visita você, mas depois você fica sozinha, você não tem ninguém e você não sofre perca de uma pessoa. Acho que hoje é o dia do vlog que eu choro. Eu acho que não é só um dia que você pega e fica em luto. Eu acho que o meu coração até hoje ele tá em luto, porque não tem uma vez que eu falo dela que eu não me emociono. Mas eu vou conseguir superar tudo isso. Então são coisas assim difíceis. São coisas assim, a Vitória tá me chamando que ela não gosta que eu choro. Então são coisas assim difíceis que a gente passa e tem que passar sozinha, gente. A gente tem que estar preparada emocionalmente para suportar tudo sozinha. Então, se você quer vir mesmo pro Japão, um conselho assim meu, assim de amiga mesmo, vem. Aqui é um país maravilhoso, mas venha preparado mentalmente para você poder suportar a saudade, você suportar a falta de calor humano. Aqui a vida é muito corrida, gente, é muito corrida. Então, desculpa aí
esse meu desabafo, mas é que eu tava lendo bastante comentários e, ai, quero ir pro Japão, nossa, meu sonho é ir pro Japão. Nunca desista dos teus sonhos, o meu conselho é esse, nunca desista dos teus sonhos e faça esse sonho virar realidade, mas seja firme nos teus sentimentos. Na hora de você sentir, tiver aquela saudade, você lutar para aquele objetivo, né, você juntar mesmo, pegar seu dinheirinho e ir embora e ficar perto dos teus parentes, mas vir com teu sentimento e com a tua mente firmada de que você vai sentir saudade, que vai ter dias que você vai querer desistir, jogar tudo pro ar e ir embora. Tem dias assim que eu falo, já teve muitos dias que eu tive vontade de jogar tudo pro alto, assim, de tanta canseira, de tanto desgaste da vida, do dia a dia, porque é errando que a gente se aprende, de muitos perrengues da vida também, passamos por vários, ainda passamos, né, por vários perrengues, que se a gente quer alguma coisa, a gente tem que lutar com toda aquela nossa força e objetivo, com tudo o seu melhor. O seu melhor desempenho, com a tua melhor mente, com o teu melhor sentimento de que você vai vencer, e é a única coisa que importa. E é isso, gente. Acho que esse daí é o meu conselho para quem pergunta, Ângela, como é morar no Japão? Temos todas essas coisas e os benefícios que eu digo assim, né, que os japoneses têm, que nós não temos, e que a gente não pode ficar depois se comparando com eles. Não sei se é errado, não tô aqui pra falar quem é errado e quem é certo, eu tô aqui pra falar um pouco que eu sei. Espero que vocês tenham entendido, e alguma dúvida que surgiu eu posso voltar aqui e falar pra vocês, mas o que eu falei hoje pra vocês foi de coração mesmo, principalmente pras mulheres, principalmente pras mães que têm filhos. Então, quem quiser vir pro Japão, venha, que esse país é maravilhoso, mas venha consciente de que aqui não é o paraíso, tá bom?